Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre potência aparente de motores. Então, o motor, como ele tem um enrolamento que são bobinas, né, que são indutores, além da potência ativa, que a gente viu lá na parte de rendimento, tem uma parte indutiva também relacionada. Né? Então, o motor é uma máquina que tem a parte resistiva, que é a potência ativa, e uma parte indutiva, que é a potência reativa. Tá? E as duas estão relacionadas, né? Obviamente. Se a gente representar por um triângulo, né, os vetores de potências envolvidos no motor, eu acho que vocês já devem ter visto, se não viram até agora, vão ver brevemente em outras disciplinas, acredito eu que em circuitos, né? O triângulo de potências. Então, no triângulo de potências, a gente tem representada a potência ativa, né? Potência ativa, que é o P, que a gente já viu quando viu a parte de rendimento. Eu tenho o S, que é a potência aparente do motor, que é em VA, né? Potência ativa é em watts. E a potência reativa, que é em VAR, né? Em VAR. Tá? Essa parte da potência é correspondente à parte indutiva do motor, essa parte é correspondente à parte resistiva do motor, e quando eu somo esses dois vetores, né, dá esse vetor aqui, que é a potência aparente. O ângulo que forma entre a potência ativa e a potência aparente, a gente denomina de φ, o ângulo φ. Tá? Então, se tratando de um triângulo retângulo, como que é a relação em relação ao cosseno desse ângulo? Né? Quando a gente está falando em cosseno, é o cateto adjacente, que no caso é o P, dividido pela hipotenusa, que é a potência S, aparente do motor. Né? Então, o cosseno φ fica P, potência ativa, dividido por S, que é a potência aparente. Tá? E também, né, como é um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o quadrado da hipotenusa, que no caso aqui é o S, né, potência aparente, é igual à soma do quadrado dos catetos. Quais são os catetos, né, que formam o triângulo retângulo? A potência P ativa e a potência Q reativa. Então, a soma dessas duas potências ao quadrado me dá a potência aparente ao quadrado. Então, essas são as relações, né, as equações que eu posso utilizar para achar as variáveis que, por acaso, esteja faltando no meu problema. Tá? Então, o P é a potência ativa, né, que a gente pode obter pela potência nominal e o rendimento, que é o que a gente já fez no capítulo passado. O cosseno φ é o cosseno do ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, né? Como a gente já mostrou na figurinha lá. E também chamado de fator de potência. Né? Então, o fator de potência é o cosseno φ, cosseno do ângulo entre a potência ativa e a potência aparente. O Q é a potência reativa e a resultante da parte indutiva do motor. As informações de um motor, de placa, né, do motor, normalmente você encontra a potência nominal em CV ou em HP, tá, que é a potência mecânica do motor. Você encontra o rendimento e o fator de potência, né, além de outras grandezas que também possa ter na placa, né, como velocidade, corrente de pico do motor, mas basicamente essas três informações você tem na placa. E, só lembrando, né, que o rendimento e o fator de potência,
eles mudam em função da carga do motor. Então, o que está na placa é quando o motor está ligado na potência mecânica nominal dele, né? Então, ele tem aquele rendimento e aquele fator de potência, tá? Se eu mudar essa potência, se o motor tiver com metade da carga, por exemplo, mecânica dele, o rendimento vai ser diferente do dado de placa e o fator de potência também, tá? Mas a gente vai estudar isso mais lá na frente, tá? Aí como é que a gente pode, né? Vamos ver como é que a gente resolve um exemplo aí das informações e tem algumas coisas faltando aí, né? O motor tem uma potência aparente de 11.040 VA, tá? Então eu já estou falando da potência aparente do motor. E um cosseno φ de 0,9. E a perda dele eu sei que é 1.860 watts, tá? Então já está relacionando os conceitos de potências que a gente viu agora com rendimento, né? Quando a gente fala em perda, tem o rendimento do capítulo passado, tá bom? Calcule a potência nominal do motor e o rendimento do motor, tá? Então, o primeiro colocar os dados que a gente tem. Potência aparente, 11.040 VA, o cosseno φ 0,9 e as minhas perdas, né, ou a perda, 1.860 watts. Tá? Eu quero saber a minha potência nominal, que normalmente é dada em CV, né? Então quando a gente calcular em watts, a gente transforma em CV, e o rendimento do motor. Tá? Eu começo desenhando o meu triângulo, então eu tenho aqui o S, 11.040 VA. Eu tenho o P aqui nesse cateto, que eu não sei o valor, e o ângulo φ. Né? Se eu quero saber a potência nominal e o rendimento, eu preciso calcular o P. Né? Não tem jeito. O rendimento é a relação entre a potência nominal e a potência ativa, que é o P. Então eu preciso calcular o P. Tá? Então, como é que eu relaciono essas grandezas? E o φ, na verdade, eu tenho o cosseno desse ângulo, né? Que é 0,9. Tá? Então, o meu cosseno φ é o P, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é o S, né? A minha potência aparente. Eu sei que o cosseno φ é 0,9, que é dado, o P eu quero encontrar, e o meu S, 11.040 VA. Então, como o 11.040 VA está dividindo P, eu passo ele multiplicando para o outro lado o 0,9. Tá? E do outro lado fica só o P. Fazendo essa conta, me dá um P de 9.936 watts. Tá? Então, achei o P. Com o P, eu consigo calcular a minha potência nominal, né? Porque eu sei que o P é a minha potência nominal mais as perdas, né? Lembra lá do capítulo passado? Então, 9.936 watts, que é o que eu achei do valor de P, é a potência nominal mais as minhas perdas, que é 1.860, tá? Como o 1.860 está somando, ele passa subtraindo do outro lado. Então, 9.936 menos 1.860 é igual à minha potência nominal. A minha potência nominal vai ser 8.076 watts, ou 8.076 dividido por 736, que equivale a 1 CV, me dá um valor de 10,97 CV, portanto, aproximadamente 11 CV é a potência nominal do meu motor. Tá? Ainda falta calcular o rendimento, né? Mas eu sei que o meu P, 9.936 watts, equivale a 1, certo? Que é tudo que o motor absorve da rede para suprir a potência nominal e as perdas. A potência equivalente à potência nominal, né, que é os 8.000
1.076 watts equivale ao meu rendimento, né? É quanto o motor aproveita desse valor aqui para fornecer para a carga mecânica dele. Então, fazendo aqui a regra de 3, né, multiplicando em cruz, eu tenho o N, que é o rendimento, Ni, desculpa, vezes o 9.936 watts, que é igual a outra diagonal, 8.076 vezes 1, né? Aqui, como o 9.936 está multiplicando o rendimento, eu passo do outro lado dividindo. Então, fica 8.076 dividido por 9.936. O meu rendimento, 0,812 o meu rendimento. Tá? Eu acho que ficou claro, né? Para a gente calcular as grandezas, né? As relações. E obrigado, era isso que a gente tinha para hoje.